Graças e paz, queridos. Tá alto. Pois pronto. Pode baixar R$1, vamos? Ajeitar aqui. É uma honra, queridos, hoje estar aqui ministrando a palavra. Agradecer os pastores por essa oportunidade. Quero pedir que você abra aí sua Bíblia em 1 Samuel. (16) 1 Samuel 16. Amém? E diz assim: Finalmente o Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Samuel, porém, perguntou: Como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve um novilho com você, respondeu o Senhor, e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Depois convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei sobre qual dos seus filhos você derramará o azeite. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou a Belém, os líderes da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. A sua visita é de paz? Samuel respondeu: Está tudo bem. Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Trate de purificar e venham comigo ao sacrifício. E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: Certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Então Jessé disse a seu filho Abinadab para caminhar diante de Samuel. Mas o Senhor disse: Também não é este o homem. A seguir, Jessé chamou Samar. Porém o Senhor disse: Não é este o escolhido. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados e Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel perguntou a Jessé: São estes todos os teus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há um mais moço, respondeu Jessé, mas ele está fora nos campos, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e de olhos vivos. E o Senhor disse: É este o escolhido. Derrame o óleo sobre sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Daquele dia em diante, depois disso Samuel voltou a Ramá. Porém o Espírito do Senhor se retirou de Saul e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele: Existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que o atormenta. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa que toque para vossa majestade. Que sempre o espírito atormentador que o Senhor enviou sobre vossa majestade e o estiver aborrecendo, disseram a eles: A música da harpa vai deixá-lo calmo e logo se sentiria melhor. Está bem, disse Saul aos seus servos: Encontre para mim um bom tocador de harpa e tragam-no. Um dos servos disse: Conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele
Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também é um grande guerreiro, forte e valente. Fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul. Ele vive em comunhão com o Senhor. Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, uma vasilha de vinho e um cabrito, e os enviou para Saul, por intermédio de seu filho. Desde o instante que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou, teve admiração por ele, e Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé o seguinte: por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbar Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor, e o espírito maligno se retirava. Até aqui. Feche os seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti a Tua palavra. Queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrando em nossos corações nessa manhã, falando aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Espírito Santo. E que essa mensagem, Senhor, venha trazer uma revelação para cada irmão que está aqui, para que eles possam, Senhor, desconstruir na sua mente, Senhor, coisas que foram construídas. Tu tens, Espírito Santo, total liberdade. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Amém. O título dessa mensagem é Desafios na vida de um cristão. Deixa eu olhar aqui a foto. Botaram não. Que da outra vez eu disse assim, eu fui pregar os porquês da vida. Aí eu pedi para botar aí uma foto de uma pessoa pensando, alguma coisa desse tipo. Quando eu olhei, estava um velho sentado na calçada, triste. Aí o Ferdinando tirou uma foto e mandou para mim. E queridos, eu acredito que essa mensagem de Davi, ela nos ensina qual a motivação do nosso coração em servir o reino de Deus ou estar na presença de Deus. E é interessante que eu coloquei aqui no nosso primeiro ponto, foi reconstruir as configurações. Quem mexe com o celular, quem mexe com o computador, quem mexe nesse mundo virtual, sabe que existem configurações que precisam ser atualizadas. Por quê? Porque senão ele vai ficar para o passado e não vai servir. E é interessante que para mim e para você é complicado desconstruir algo que foi construído há anos. Quando a gente se converte, nós já nos convertemos geralmente com uma idade, já com experiências, não é isso? Comigo foi assim, já tinha vivido aí um bocado, então eu já tinha uma bagagem mundana bem grande. Então para você desconstruir isso não é fácil, porque você conhece Jesus e você passa a querer pensar como Jesus pensa ou agir como Ele age. E uma coisa que é desafio para nós que nos convertemos inicial, primeiro é as festas mundanas, as festas do mundo. Eu lembro que eu sempre gostei de festa, eu sempre gostei de forró, sempre gostei de garanheta, sempre gostei de bichindó, festival de inverno eu ia às 10 noites. Veja, então eu era um homem farreiro, um homem que gostava de farra. Então para que eu viesse desconstruir, para que eu viesse mudar essa configuração, não foi fácil. Quando eu me converti, na minha mente vinha: eita, mas eu vou deixar o forrozinho. Eita, mas eu vou deixar chiclete com banana. Eita, mas eu vou deixar de ouvir essa música que eu gosto tanto. Então existe esse desapegar, que é mudar essa configuração. Outra coisa são costumes. Geralmente nós vemos de costumes. Quando eu casei, lá em casa a mãe colocava tempero em pote de maionese. Sempre colocou. Porque ela dizia que tinha que ficar bem fechado, porque senão o cheiro ia sair. Quando eu casei, Suzy foi colocar no pote comum. Um pote pequenininho. Quando ela colocou que tampava assim, aí eu olhei. Ela disse: não, Suzy, não pode não. Tu tem que colocar no pote que feche, porque senão o cheiro sai. Por quê? Porque eu tinha um costume da minha casa. Então nós trazemos junto com a nossa vida esses costumes. Vícios, uns álcool, droga, prostituição e assim sucessivamente. Existem vários tipos de vícios. Então nós também precisamos desconstruir. Como é que eu vou desconstruir? Como é que eu vou mudar a configuração de não me interessar mais por beber,
por fumar, e assim, etc e tal. Outra coisa é dogmas, que nós aprendemos de pequeno. Não reza assim, não ora assim, tem que ser sentado, tem que ser em pé, bota o boné, tira o boné. Deus não escuta você assim, Deus não escuta você deitado, não é? Não sei se você passou por isso. Eu passei. O pessoal dizia, não bota assim não, que Jesus não vai ouvir tua oração. Quando for orar, tira o chapéu, porque o chapéu Jesus não escuta. Então são dogmas que nós ouvimos, que vai sendo construído na nossa mente. E o outro é manias. Uma mania que eu tinha era de ter a sandália virada para baixo, emborcada. Eu dizia assim, desemborca, senão a mãe vai morrer. Não era assim? Desemborca a chinela, desemborca, senão a mãe vai morrer. Então, depois que eu me converti, eu ainda tinha isso. Era também o Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Eu vou explicar porque a gente não faz o Pai, do Filho e Espírito Santo, amém, para quem tem dúvida. Quando você sai de casa, você pede o quê? O Pai, Filho e Espírito Santo, amém. É para você pedir a bênção para sair de casa. Você está pedindo uma cobertura espiritual, não é isso? Todos concordam, não é assim? Você vai jogar bola, aí já pede a bênção. Você vai tomar banho numa piscina, toca na água e se benze. Eu fazia isso. Aí você vai fazer alguma coisa, você se benzia. E passava em frente a uma igreja, aí você se benzia. Que era como se fosse sinal de respeito. E eu perguntei, eu lembro que no meu discipulado, eu disse, pastor, por que os crentes não fazem nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Eu já disse, porque o Pai, Filho e Espírito Santo, amém, está dentro de você. A partir do momento que eu e você, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, a Trindade, ele passa a habitar dentro de ti. Por isso que não precisa mais nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém, porque ele está dentro de você. Você já anda protegido, amém? Então nós precisamos desconstruir, nós precisamos mudar a configuração dos nossos pensamentos para que nós possamos avançar. Que muitas vezes pessoas elas não conseguem romper e avançar na vida espiritual, porque ela ainda vive do passado, ela ainda vive desses dogmas, ela ainda vive desses costumes e ainda estão presos em vícios. Então lá em Romanos 12, se você quiser abrir, Romanos 12, 2. Eita, é água de coco também. Que maravilha. Gostei, minha gente, gostei. Top das galáxias. Abra aí Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos 8, 5 e 7, também diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para renovar a nossa mente é na leitura da palavra. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ter o hábito, e isso é diário. Às vezes você pode dizer, não, mas eu escuto louvor, eu faço alguma coisa, mas assim, a palavra eu estou meio falho, não estou lendo. Então automaticamente o teu conhecimento da palavra você vai esquecendo. Por quê? Porque você não está praticando. E tudo que nós praticamos se torna um hábito. E é interessante que quando se torna um hábito, começa a vir na nossa mente. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo decorar um versículo. Ou sou ruim de decorar. É porque não lê. Não lê, eu digo a você. Porque se você lê, não tem como você ler sempre e não aprender. E não tem como. Mas a Bíblia é grande, é de Gênesis a Apocalipse. Lógico e é evidente que nós não somos Cristo. Nós não vamos aprender de Gênesis a Apocalipse. Mas vai ter um básico, tanto para você discipular, para aconselhar e para você confrontar o pecado em você mesmo, quando você tiver em dificuldade. Então é necessário. Então nós vamos para a escolha de Davi e a cena do sacrifício sem Davi. Reconstruir a configuração do primogênito,
pois quem era para ser ungido como rei seria o primogênito. Então Jessé pensou: como assim? Teria que ser o filho mais velho. Queridos, na tradição, o primogênito, o primeiro, era o que seria rei. Era o que seria consagrado. Então Deus, Ele fez de propósito. Ele mudou as configurações de Jessé e de Samuel. Eu acredito que na hora, eu vou falar mais um pouquinho, que ele começou a chamar. Bora chamar aí, Jessé. Eu vim aqui, Deus, olha, mandou um dos teus filhos, e eu quero que o Senhor, e que você me mostre. Quando ele viu, primeiro, que ele chegou, já manda chamar quem? Abinadab, né? Oi? O mais velho, não é isso? Então ele vem, aí diz que ele era bonito, forte. Então ele olhou ele com a aparência, e na hora que Samuel olhou, ele disse: é esse. Aí Deus disse: não atente para a aparência, porque eu olho o coração. E depois, foi até engraçado, aí ele pega e diz, pega o outro filho dele e diz assim: ô Abinadab, faz o seguinte, desfila na frente de Samuel, passa na frente de Samuel para ver se é tu. Acho que ele subiu os peitos de pombo, aí disse: sou eu. Aí passou, aí desfilou, estou trabalhando na beleza. Aí o Senhor: não é esse não, reprovado, sai daí. E aí continuou, chama o outro. E ele continuou por 7 vezes. 7 vezes mostrando quem era. E Deus disse: não é nenhum desses. Então no verso 11 ele diz assim. No verso 10 ele diz: Samuel disse a Jessé: não, o Senhor não escolheu nenhum desses. E no 11, então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Queridos, veja que cena. Primeiro, vamos ver a diferença dos filhos de Jessé para Davi. Se você observar, imagina 7 marmanjos. Ele está fazendo o que dentro de casa? Porque observe, Samuel chegou de surpresa. Samuel não mandou um zap. Jessé, estou chegando já, vê se faz um cafezinho, que eu cheguei na tua casa para tomar um cafezinho. Ele não fez isso. Ele chegou de surpresa. E ele estava onde? Em casa. Com a coragem que Deus deu, sem fazer nada, que infelizmente hoje é muito do que nós vemos na geração. Hoje a geração quer acordar meio-dia e ainda acorda dizendo: estou cansado. Aí você diz: tu está cansado de quê, abençoado? Eu não sei, eu estou cansado de estar cansado. Veja, de não trabalhar. E Davi, ele estava trabalhando. Por isso que os olhos de Deus voltaram para Davi e não para os 7 filhos. Eu acredito que podia até ser que Jessé estava preparando os filhos dele. Vamos preparar aqui meus filhos, os 7, porque eu acredito que vai ser um desses. E de repente ele mudou as configurações e foi Davi. Eu coloquei aqui: quem quer vencer na vida e ser promovido tem que trabalhar. Querido, quem faz a mesma coisa continua no mesmo. Isso é em tudo. Você quer ser promovido no trabalho, se você não faz algo diferente, você nunca vai sair do que você está. E você vai até questionar: rapaz, eu trabalho aqui na empresa há 50 anos. Eu trabalho aqui na empresa há tantos anos. Vem um novato aí e chama, e de repente tem um salário melhor do que o meu. Foi aprovado, está agora gerenciando. Mas por quê? Porque você sempre faz
o mesmo. Você nunca quer fazer o diferencial para não aparentar que você é babão, que você é puxa-saco. Só que nós precisamos ser diferentes e trabalhar. E não fazer só o que manda. Não só fazer o que manda. Tem pessoas que é assim, vocês dizem assim, tira esse papel daqui. Aí ele tira o papel daqui e bota esse papel aqui, ele bota aqui e faz aqui. Ele não limpa, ele não faz alguma coisa diferente. Então Deus, Ele está olhando as nossas atitudes. E não existe uma forma para o sucesso. Para ser bem sucedido, requer de nós esforço e dedicação. Porque as pessoas, muitas vezes, hoje em dia, se você for para a internet, você vai achar 7 dicas para o sucesso, não sei o que lá para o sucesso. Só que se você não correr atrás, você vai continuar sem sucesso. Você vai continuar olhando a internet, você vai continuar olhando o que é para fazer, mas sua vida não vai mudar. Por exemplo, você quer casar. Eu quero casar, José Milton. Primeira coisa que tu tem que fazer é ajeitar a carcaça. Tem que se ajeitar. Às vezes tem gente que está solteiro, quer casar, queridos, mas anda feito um lambaia. Anda feito uma lambaia. Não sei nem se existe esse nome. Existe lambaia? Ah, pois existe a lambaia. Não toma banho. O bafo, terrível. Vai conversar com uma menina ou com um menino, aí a pessoa se distancia. Aí diz, misericórdia, jogou um par de bosta na minha cara. Então se você quer conquistar alguém, se organize, tem até uma música, se organize, não é? Se organiza, rapaz. Vê, moça, também. Ajeita os cabelos, escova os dentes, toma um banho. Olhe sua roupa. Vai para um encontro. Faça o diferencial no encontro. A primeira impressão é a que fica. Tem gente que vai marcar um encontro, sai do trabalho. Olha, a primeira vez que eu vou me encontrar com tal pessoa. Vai com a mesma roupa do trabalho. Aí você diz assim, meu Deus, se não conhecer tá assim, imagina quando casar. Essa pessoa vai se arrumar? Não. Então, para que eu tenha um relacionamento, eu preciso me arrumar. Eu preciso investir em mim, para que eu seja bem visto. A pessoa diz assim, olha, fulano é jeitosinho. E tem gente que fica bonito com o Espírito Santo, e fica bonito também com arrumado. Outra coisa, é ser usado por Deus. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero pregar. Eu quero fazer isso. Eu quero assim, assim, assado. E pode se perguntar: meu Deus, por que eu não sou usado por Deus? Por que Deus não me usa? Queridos, você só vai ser usado por Deus quando a sua vida não for mais sua. É muito crente que entrega a vida a Jesus e pega de volta. E vive cheio das suas vontades. Não tem como Deus usar pessoas que não se submetem a Ele, que não obedecem ao que Ele está pedindo. É ilusão. Saul, eu não me detive quando Saul foi consagrado como rei. Só que você sabia, Saul, ele não foi consagrado como rei por Deus. De fato, Saul, ele foi por falta de opção. As pessoas queriam Saul como rei e colocaram ele como rei. E veja no que deu. E ele era, de fato, um homem de Deus. E no texto que a gente viu, eu achei muito forte. Quando Davi foi ser consagrado, Deus retira o espírito de Saul. Queridos, isso é muito forte para nós que somos cristãos. Nós precisamos, de fato, perguntar ao Espírito Santo: Senhor, por quê? Para quê? E em que o Senhor quer me usar? E entregar o que Deus quer. Tem gente que Deus diz assim, está no relacionamento. Aí o Espírito Santo diz assim: abandona esse relacionamento, não é de Deus. Estás pecando, estás avançando o sinal. Teu emprego. E olha, outra coisa. Às vezes tem gente que diz assim: eita, fulano começou a trabalhar, o emprego desviou ele.
De forma nenhuma. Eu ouvi até uma palavra de Luiz Hermínio esses dias sobre o orgulho. E ele disse: o trabalho ou o namoro não desviou, apenas revelou o que estava dentro da pessoa. Querido, nós não podemos fingir que somos cristãos. Nós não podemos fingir que conhecemos Cristo. É como a pastora pregou domingo passado. É você não ser íntegro. Nós precisamos de fato ter esse conhecimento para querer ser usado e a revelação para que Deus possa lhe usar. Outra coisa é na vida intelectual. Nós precisamos crescer intelectualmente. Você precisa buscar crescer, não parar. Ah, mas eu não tenho, não tenho coragem não. Ah, pois crie coragem. Hoje o nível superior não é mais. Antigamente o nível superior era o top, não era? Segundo grau, era ensino médio. É que hoje mudou tudo, né? Que na minha época era primeira, segunda, terceira e quarta. Aí era quinta, sexta, sétima, oitava. Primeiro, segundo, terceiro. Agora mudou. Já faz terceiro que é quarta, fazia segunda que era terceira, terceira que é quinta, quinta que é sexta. Eu não sei mais de nada. Aí me perguntou, ele está em que série? Eu digo, eu não sei. Parece que ele está na quarta que é a quinta que é a quarta. Parece que não é assim as aulas de hoje. Eu não sei como é esse pisoteio. Aí, só que hoje o superior é algo básico. Não é mais aquilo que as pessoas dizem. Eita, o superior, tem nível superior. Hoje, para trabalhar, antigamente era segundo grau. Vaga de emprego, segundo grau. Hoje é superior. Então veja como as coisas evoluíram. E nós precisamos mudar essas configurações para que nós possamos ser inteligentes. Para crescer também no reino de Deus. Outra desconstrução de configuração que eu achei interessante foi com Moisés. Quem lembra de Moisés? Pois pronto. Lá no versículo, não vai me pedir para você abrir não. No verso 17, no verso 6, no capítulo 17, no verso 6, quando Deus falou para Moisés, ele disse: pega a vara e bate para sair água. Foi a primeira vez que Deus mandou Moisés tirar a água da rocha. Por que na segunda vez ele teve dificuldade? Porque lá em Números 20, verso 8, Deus diz: fala. Então já teve uma mudança de configuração. Se Deus falou com ele primeiro para bater, quando Deus disse a ele fala, é só gente, Senhor, tanta vez tu não dissesse que era para bater e saiu. Por isso que o desespero, na hora que não saiu, ele lembrou, ele disse: eu bati da outra vez, vou bater de novo. Bateu e saiu. Só que ele pecou contra Deus, porque Deus tinha dito a ele que não era para bater, e sim para falar. Então essas mudanças de configurações, não olhe para a folha não, viu? E às vezes você olha para a folha e diz: meu Deus, que é tanta folha, hoje termina não. Então nós precisamos mudar. Às vezes nós construímos e dizemos assim: é assim. Aí Deus vem e diz: é assim. É diferente do que era até ontem. Outra coisa é, você tem que ter compromisso com aquilo que deseja conquistar. Querido, se você não tiver compromisso com aquilo que você deseja conquistar, você não vai conseguir nada. Nós precisamos ter esse compromisso. Em Efésios 6, eu vou dizendo, se você quiser abrir ou se você vá notando. Efésios 6, 7 e 8 diz assim: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então tudo que nós fazemos vai pesar diante do Senhor. Você pode dizer: Deus, eu não estou vendo, eu sirvo o Senhor, eu faço isso, Senhor, e o Senhor não está me vendo. Mas vai chegar o tempo certo em que Deus vai te exaltar. É só uma questão de tempo. É porque muitas vezes no nosso coração não está a motivação correta. No nosso coração a motivação é outra. É para autopromoção.
É para que... Então nós não podemos só falar. Se a gente ficar no falar, nós não vamos conquistar. Nós precisamos agir. Jeremias 17:10, Deus diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, queridos, nós sabemos que o principal na mente do cristão é a mente. Por isso que nós precisamos renovar nossa mente com a palavra. Porque tudo que vem para aqui, desce para cá e depois nós agimos. Quando você se chateia com alguém, quando acontece alguma situação, por que acontece? Porque alguém disse alguma coisa contigo, veio para a tua mente, tu começa a processar e depois disso desce para onde? Para o coração. Então do coração, se você for uma pessoa que quer conversar, quer desabafar, quer consertar, tio bife, você vai tirar isso. Mas se não for, você vai ficar uma pessoa amargurada. Tire, por exemplo, uma mulher que não deu certo o casamento. O casamento dela foi uma derrota terrível. Aí de repente uma pessoa chega perto dela e diz assim: mulher, eu vou casar. Aí diz: tá doida? Mulher, faz isso na tua vida. Por quê? Porque o casamento dela foi frustrante. Então ela acha que todos os casamentos vão ser frustrantes. Eu já conversei com uma pessoa que teve filhos que fizeram muito essa pessoa sofrer. E quando você falava de que alguém que engravidou, era notório o semblante dela descair, como se ela dissesse: misericórdia, tá doido, ter filho não é bom. Por quê? Por conta de uma frustração. Então nós precisamos ter essa mentalidade reconstruída em Cristo. Davi é ungido rei, lá no verso 12 e 13, eu vou ler aqui. 16. E ele diz assim: então Jessé mandou chamá-lo, e era um rapaz ruivo de boa aparência, de olhos vivos. E o Senhor disse: é este o escolhido, derrame sobre ele o óleo em sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Eu acredito que essa cena, como a Bíblia relata, foi na frente dos irmãos. Então imagine a frustração. 7 irmãos, querendo ou não, você vai descendo, o mais velho não foi, o menos velho não foi, e assim foi descendo e não chegou em nenhum. Então no coração deles já gerou uma intriga com Davi. Com certeza o irmão mais velho não ficou à vontade. E Deus deu o espírito a Davi para que ele ficasse forte. Por quê? Porque ele iria enfrentar um gigante. Eu coloquei até aqui: o gigante era o desafio para Davi. O gigante podia amedrontar Davi, mas ele sabia quem o chamou para a batalha. E ele perguntou: o que vão dar? Se você observar no texto, Davi pergunta: olha, vem aqui, o que é que vão dar para quem matar o gigante? Aí ele diz: olha, tu vai ficar rico, vai casar com a filha do rei e tu vai ficar livre dos impostos, tu e tua família. Então veja a visão de Davi. Ele sabia que tinha um prêmio lá na frente, então ele se dispôs. Se você observar, quando Davi foi enfrentar um leão, o Golias, o irmão dele mais velho foi dizer a ele: o que é que tu está fazendo aqui? Tu é muito presunçoso. Por quê? Porque ele já estava chateado com Davi no coração. E Davi disse: não, eu vou enfrentar. De fato eu vou cumprir o que Deus pediu para me fazer. Os israelitas, lá no capítulo 17, verso 25, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer.
Também lhe dará sua filha em casamento e isentará dos impostos em Israel a família de seu pai. E eu pergunto a você, quem era o gigante? Quem era o gigante? Muito bem, César. César respondeu certíssimo. Era a oportunidade de Davi. Queridos, Deus coloca situações em nossas vidas que é a nossa oportunidade. Depende da visão que eu enxergo. Davi poderia ter olhado para o gigante e ter dito: oxe, vou nada. Um homem desse tamanho, Deus me defende, livre me guarde-me. Vou não. Só que ele olhou, observou a oportunidade. Além do primo, ele nem sabia, viu? No fundo, Davi ele não sabia. Mas além dele ganhar os prêmios, ele iria ser o sucessor de Saul. Muitas vezes o gigante e os desafios na nossa vida será a oportunidade da promoção. Quando não entendemos isso, vemos as lutas como algo para nos matar, desanimar e criar em nós amargura e dureza de coração. Eu vejo muitas pessoas dizer isso, amarguradas. Não, mas porque eu passei por isso. Olha, porque eu fui traído. Ah, porque eu fui assim. Ah, porque eu fui aquilo. Ah, foi minha mãe. Ah, foi meu pai. Ah, eu passei por isso. Ah, eu fui humilhado. Eu estava vendo até um relato de uma moça de 14 anos que ela engravidou. Engravidou de gêmeos e foi abandonada pelo marido. E o pai dela também abandonou ela. E resumindo a história, ela teve que correr, foi demitida do emprego. Foi demitida do emprego, o pai abandonou, o marido abandonou ela com 5 meses. Então ela ficou para criar os filhos, providenciar dinheiro, fazer tudo. E é interessante que ela falou até que ela chegou a passar fome. Mas se nós, normal, você passa fome, já é ruim. Imagina a mulher grávida. Mulher que é grávida já sabe como eu pisoteio. Ela come muito, porque ela está comendo por 1 ou por 2. E ela falando da dificuldade que ela teve. Só que, queridos, ela correu atrás. Foi bem interessante esse relato, porque foi uma história bem grande, ela conta todos os detalhes. E ela correu atrás, e no final ela conseguiu se levantar, ela conseguiu criar os 2 filhos. Ela é até YouTubers. Se você observar, só não sei o nome dela. Ela é YouTubers. E ela está lá, a história dela. E ela falando e ela mostrando. E ela mostra os 2 filhos gêmeos dela. E depois ela arrumou um rapaz que assumiu os 2 filhos. Ela engravidou e teve uma menina. Bem linda. E só que foi um desafio para ela. Imagine. Ela se deparar com uma situação grávida. De repente o cara descobre que é gêmeos. O pai expulsa. E ela de quebra perde o emprego. Ela poderia ou dar os seus filhos, ou então querer se matar. Ela disse, para mim não vai ter mais saída. Se eu não vou me alimentar, como é que eu vou alimentar os meus filhos? Só que ela não enxergou dessa forma. Nós precisamos mudar a nossa visão em relação às lutas e às dificuldades que passamos. Agora eu costumo dizer, queridos, as dificuldades e as lutas geradas pelo reino. Porque às vezes tem lutas que você gera pela sua língua, pelas suas escolhas erradas, pelas amizades, aí você, pelas contas. Aí você diz assim, eita, Satanás está furioso. Não, porque tu comprou, não era para ter comprado não. Tu sabia que não era para ter comprado, estava devendo demais. Eita, Satanás está furioso. Olha, arrumei uma confusão. Porque tu falou que não devia. Devia ter ficado calado. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Sabia, quem fala mais, peca mais. Problemas e dificuldades servem para nos amadurecer e nos levar a um nível mais alto de fé e maturidade. Quando Saul estava precisando de alguém para tocar, para os demônios sair, quem ele chamou? Deixa eu lhe perguntar. Saul tinha os melhores instrumentistas? Com certeza. O cara era rei.
Então ele tinha aqueles que tocavam aquelas músicas bem tchururu, tchururu, que ele dormia. Só que existe uma diferença entre ser tocador e ser adorador. Davi, ele tinha a presença de Deus. Para expulsar os demônios, precisava da presença, não era apenas tocar. Saul tinha os melhores ministros de louvor e a diferença de Davi era o Senhor. E outra coisa que eu quero enfatizar para você, que eu achei top das galáxias, observe, anote isso. Deus sempre vai nos aproximar daquilo que Ele quer nos dar. Davi, ele seria o quê? Rei. Saul, ele era o quê? Rei. Então Deus faz com que ele se aproxime de Saul. Então, queridos, não perca a oportunidade. Veja de que ou de quem Deus está te aproximando. Muitas vezes nós deixamos passar de fato, por não ter essa percepção, por não ter muitas vezes essa visão. E Deus está querendo te dar algo, e você está igual aquele cantor, que eu esqueci o nome dele, com a boca aberta, esperando a morte chegar. Nós precisamos observar o que Deus tem nos colocado na oportunidade para que você venha abraçar. E abraçar de todo o coração. Dificuldades nos deixam fortes. Lá em Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em Hebreus 10,36 diz: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus prometeu a você algo? Deus disse a você algo ministerialmente falando? Deus falou com você? Falou? Então é hora de você trazer à memória o que te dá esperança para que Deus possa cumprir. Queridos, só que tem um percurso. Como eu falei, você não vai ser usado por Deus de qualquer jeito. Nós precisamos buscar aquilo que Deus tem. Você quer pregar? Você vai ter que estudar a Bíblia. Você vai ter que ter intimidade. Você vai ter que jejuar. Só que isso não é de agora, não é o momento. Eu lembro quando eu me converti, que eu ia fazer alguma coisa. Aí geralmente quando eu ia testemunhar, no início era o que eu fazia. Eu jejuava só no dia que eu ia pregar. Ou no dia que eu ia testemunhar. E Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo: Josemilton, você apenas está me usando. Você me quer simplesmente para um momento que você quer ser usado, minha presença vem. Só que Deus quer que eu tenha um relacionamento diário. Porque no secreto, Deus ele vai te levantar. E para a gente finalizar, eu coloquei: Davi construiu sua história no secreto, aprovado no coração para o reino. Nós estamos aqui de passagem, queridos. Nós precisamos entender isso. E essa frase eu coloquei no final: você não é um momento, você é uma história. Então nós construímos a nossa história para sermos usados, para trabalharmos ou para fazermos algo determinados pelo Senhor. Amém? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Quero pedir que você feche seus olhos. E eu quero que você entenda isso. Existem desafios para nós que somos cristãos. E um dos desafios é reconstruir as configurações daquilo que aprendemos. Quero que você feche seus olhos agora nesse momento. Eu quero orar por você. O Ministério de Louvor vai tocar uma canção. Coloque a mão sobre o seu coração.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor nessa manhã, início de tarde. Queremos te pedir, Espírito Santo, que assim como Davi, que foi ungido no secreto, que serviu no secreto, e o Senhor viu as motivações do seu coração, o Senhor viu, Deus, o trabalho de Davi, o cuidado pelas ovelhas. Senhor, que o Senhor possa gerar, Senhor, em cada um de nós nessa manhã, Espírito Santo, um coração, Senhor, que entenda o que é trabalhar, o que é servir, com a motivação correta. Espírito Santo, nós não queremos glória para nós. Nós queremos, Senhor, unicamente arrebatar ovelhas para o Teu reino, ser direcionados pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero colocar a vida de cada irmão aqui nessa manhã. Espírito Santo, aqueles que não estão conseguindo, que existe, Senhor, na sua mente, nas suas emoções,